É um desafio ser líder, né? Porque a gente lida diretamente com gente. E é o que eu estava falando anteriormente. Cada gente é uma gente, né? E uma gente diferente, com questões diferentes. Então, realmente, não existe empresa sem pessoas, né? E as pessoas, eu acredito que seja aí o tempero da empresa. E tem que organizar de uma forma, né? Desde o processo, acho que seletivo, tem que fazer de uma forma que você equilibre, né, a empresa. Você não pode ter muitas pessoas calmas demais numa empresa, pacificadoras demais, outras briguentas demais. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? O questionador, o mais apaziguador, a gente tem um pouquinho de tudo aí nas empresas. E o desafio do líder é lidar com esse novo modelo, né, de liderança, onde você não é mais general, né? Não fica mais lá dando ordem, só você vai lá e põe a mão na massa, ensina e cuida, né? As empresas hoje acho que estão, pelo menos as que eu acompanho, estão muito nessa pegada de uma liderança mais parceira, uma liderança mais inspiradora, que eu acho que é o objetivo do grande líder, né? Inspirar pessoas e não exatamente mandar em Eu pessoas. percebo uma resistência muito grande ainda das empresas com líderes desse perfil. O que eu posso quase afirmar aqui, correndo o risco de cometer uma heresia, mas eu posso quase afirmar que as empresas ainda preferem o líder mandão. Eu acho que é cultural. E aí depende muito de quem é o líder. Como é esse líder? Eu vejo a liderança mais parceira como uma liderança mais efetiva. E eu falo por mim, né? Eu não estou fazendo análise de líder algum, estou fazendo uma análise minha mesmo. A minha empresa está completando 8 anos esse ano e eu sou filha de militar, então, assim, dar ordens é um prazer, né, para um filho de militar, porque a gente recebeu ordem a vida toda. No sangue. Tá no sangue. Meu pai sempre foi muito rígido e era assim, ele falava, o horário de chegar é 10 horas, não é 10h05, não é 5 para as 10, eu tenho essa coisa, e eu sempre fui assim, né, com os meus filhos. A minha filha mais velha sofreu muito, né, com uma mãe mais castradora, o meu filho mais novo. Esses dias meu filho falou assim: mãe, eu e a Mari, nós temos mãe diferente, a minha mãe não é a mãe dela. Como assim, moleque? Não, mãe, ela não te conhece, minha filha tá fora já faz bastante tempo. Então, assim, eu acompanho a minha trajetória como empresária. Eu era uma líder mais mandona e o meu resultado era Aí eu me tornei um outro tipo de líder, fui dentro desse processo de desenvolvimento em liderança. Hoje eu sou uma líder que eu consigo tudo o que eu quero com os meus liderados, sem levantar a voz e sem ir à empresa. E antes eu precisava, além de levantar a voz, eu precisava estar dentro da empresa, porque se eu não tivesse, não funcionava. Então é uma questão de ousar na liderança, eu acredito. Agora, se você falar em contratação, talvez donos de empresa que não tenham contato aí com suas equipes e liderados, prefiram um chefe à moda antiga nesse modelo. Agora, quando você é empresário, você está à frente, né, da gestão do negócio, eu acho que você tem a possibilidade de ousar dentro da empresa. E aí a gente faz de uma outra forma. Acredito que resistência tenha, mas não é o caminho. E uma das coisas que eu tenho mais estudado nos últimos 12, 14 meses é a liderança. E com esses estudos eu vou consolidando algumas coisas que aconteceram comigo. Eu descobri que eu tenho cases interessantíssimos sobre liderança. Primeiro, a constatação de que eu tive péssimos líderes a vida toda. A vida toda, péssimos líderes. E aí chegou uma época, Silvia, quando eu era... numa encarnação... É tão diferente a minha vida hoje, porque eu considero isso uma encarnação passada. Nossa. Uma encarnação passada, quando eu era jornalista de redação, eu era o mais velho, mais gabaritado e mais articulado jornalista daquela equipe, uma equipe de 10, 12 jornalistas. E aí eu fui alçado à condição de editor-chefe. E aí, cara, eu olhei assim e falei, nossa, eu tô substituindo um líder muito bosta, o líder antes dele era um líder muito bosta, e o líder antes dele era um líder muito bosta. Eu vou nadar de braçada aqui. Foi um desastre, Silvio. Eu fiquei 40 dias nessa posição, fui defenestrado de lá. A minha equipe não me respeitava. Eu não sei, eu achei que eles sentiram falta de ter alguém lá chicoteando nas costas dele. E aí, você consegue me dizer o que aconteceu? Porque tinha tudo para dar certo, né? Numa linhagem de líderes péssimos, surge alguém com empatia lá, emanado do grupo,
e que o grupo respeitava até então. E, enfim, foi uma tragédia, uma tragédia. É simples, né? Para mim é simples a leitura. Imagine assim, num mundo, né, onde tudo até hoje foi vermelho, aparece alguém de cor-de-rosa. É o mito da caverna. Olha, eu não tinha pensado nisso. Sensacional. É bem mito da caverna mesmo. As pessoas, nós vivemos, né? Você nasceu numa família, você foi criado por essa família e os seus primeiros líderes foram seus pais. Então você foi crescendo. Aí imagina lá quando você era molequinho, estava na rua, tal, o teu amiguinho tinha um líder diferente, que era o pai e a mãe, que era diferente. E ele era diferente de você. Então, nós somos acostumados com as nossas lideranças. Então, você imagina, por pior que seja, Cris, o processo dentro da empresa, as pessoas se acostumam com aquilo ali. Nós nos acostumamos com tudo que é bom e com tudo que é ruim. E para mudar uma referência, para mudar um comportamento, você precisa de um certo tempo e você precisa ter algumas peças auxiliares dentro do processo. Então você imagina, o primeiro líder era um bosta, mas era um bosta que trouxe a empresa até aquele momento. Então assim, na verdade na cabeça deles um grande bosta foi você quando chegou e tentou fazer tudo diferente. Como assim? Vamos expulsar esse cara daqui. Faz sentido. Então, para você mudar algo, né, você precisa passar por um processo. Eu fui boicotado só pela minha equipe, pelos meus superiores e pelos donos do jornal. Só isso, mais ninguém. Exato. Chega chegando, né? Quando isso daí dentro, né, do processo sistêmico, das constelações familiares, ali falando de organização, para você chegar numa organização, você precisa chegar e entender qual é o seu lugar e entender que as outras pessoas que estiveram ali, tem que acontecer um processo de honra e reverência a tudo que já foi, seja aquilo bom ou ruim, porque foi aquilo que te trouxe até aqui. É como falar, às vezes eu recebo pessoas, não falando de empresa, mas falando de pessoas que chegam até mim com questões com pai e mãe. E aí, mais uma vez, você está analisando o quê? O comportamento do pai e da mãe. Mas se não fosse esse pai e essa mãe, essa origem, você ia estar aqui hoje? Não. Então, só por isso, você tem que reverenciar e tem que honrar. Não tem o que fazer, né? É a tua origem. Ninguém nasceu do pé de cebola, do pé de abobrinha. E aí eu tô vendo você com uma cara de, ai meu Deus, eu não concordo com isso. Não, eu concordo sim, eu tô pensando no... É um processo de honra mesmo. Então, talvez tivesse dado certo e é muito legal cometer esse tipo de erro, porque gera um outro estado mental aí. Você chegar numa empresa dessa, e mesmo você tendo opinião formada sobre os chefes anteriores, você teria que ter feito um movimento interno de agradecimento e de honra, porque eles abriram espaço para você chegar ali e fazer diferente. Mas quando a gente chegando, querendo fazer a diferença, normalmente isso não é muito bem aceito. É a primeira vez em 10 anos que alguém me diz, você errou ali. Sensacional, sério? Obrigado. Num pasto cheio de zebra, chega um elefante. É uma tragédia. O elefante vai morrer.